Olá, novamente bem-vindos a essa que deve ser a quarta ou a quinta parte do nosso vídeo sobre organização de dados, retomando agora falando especificamente sobre o uso de tabelas para a apresentação de dados contínuos. Nesse caso, existem algumas recomendações ou etapas que são interessantes para que essa organização seja feita da melhor forma possível. A primeira delas nos recomenda identificar os valores mínimo e máximo no nosso conjunto de valores. A identificação desses mínimo e máximo nos permitem, pela diferença entre eles, calcular a amplitude de dados. Então, na sequência, a recomendação é dividir essa amplitude pelo número de classes. Uma forma de definir o número de classes, caso você ainda não tenha definido, é igualar esse número de classes à raiz quadrada do número de observações. Então, se você tem, por exemplo, 49 observações, o número de classes recomendado seria 7, ou raiz de 49. Mas isso é apenas uma recomendação, não é uma regra. Né? Esse resultado, então, é chamado de intervalo de classe. Né? A partir disso, a gente conta a frequência de ocorrência em cada classe, ou em cada faixa, intervalo de classe. Vamos ver para esse caso concreto aqui. Nós temos um conjunto de valores, né? Seria peso do recém-nascido, vivo, em quilogramas. Vemos aqui a organização desses dados conforme a ordem de ocorrência. O próximo passo, como foi recomendado, era identificar os valores máximos e mínimos. Identificamos aqui o mínimo como 1,5 e o máximo como 5. Portanto, a diferença entre eles de 4. E aí, definiu-se para este exemplo 5 intervalos. Né? Os 5 intervalos distribuídos aí igualmente em faixas de 0,5. Então, contou-se a quantidade de indivíduos com peso de 1,5 a 2, chegando a 3, de 2 a 2,5 chegando a 16, e assim sucessivamente. Aqui é importante observar a simbologia empregada. No caso do 1,5, perceba que o intervalo está fechado do 1,5, mas aberto no 2,0. Isso significa que aqui eu incluo aqueles com 1,5, mas não incluo aqueles com 2,0. Já no intervalo de baixo, eu incluo aqueles com 2,0, mas não incluo aqueles com 2,5, e assim sucessivamente. Agora, falando um pouco sobre as opções de representação com o uso de gráficos. E a primeira delas, ou talvez a mais comum, seriam as barras verticais, também chamadas de colunas. Esse tipo de gráfico, embora ele seja muito utilizado, ele é mais recomendado para um caso específico, onde nós estamos trabalhando com variáveis qualitativas do tipo ordinal, ou seja, aquelas para as quais não existe relação hierárquica entre as categorias. Né? Esse tipo de gráfico, então, ele apresenta a distribuição de frequências ou frequência relativa de cada categoria, sendo que estas categorias são expressas nas abscissas, ou seja, no eixo horizontal, e a frequência relativa ou absoluta no eixo das ordenadas, isto é, no eixo y ou vertical. Vamos ver uma situação aqui de aplicação deste tipo de gráfico. Foram entrevistadas 100 pessoas que haviam se submetido a uma cirurgia estética reparadora. Perguntadas se consideravam que a cirurgia havia melhorado a aparência delas, responderam como segue: 66 disseram que sim, 20 disseram que em parte, 8 disseram que não e 6 não quiseram responder. Organize os dados em uma tabela de distribuição de frequências e desenhe o gráfico de barras. Vejamos. A primeira etapa, então, foi organizar a tabela. Lembrando que a tabela tem como componentes principais o título, a linha de cabeçalho, a linha indicadora. No caso da linha indicadora, nós temos as classes de resposta. Na segunda coluna, nós temos a frequência absoluta e na terceira, a frequência relativa, ou percentagem. Uma vez construída essa tabela, a construção do gráfico por meio de colunas ou barras se torna bastante simples, porque como nós vimos na teoria,
as categorias estarão na abscissa, ou seja, no eixo X, distribuídas com uma separação entre si que facilita a sua interpretação. Já na abscissa, ou ordenada, melhor dizendo, nós temos ali a representação da porcentagem, que seria a frequência relativa. Seria possível ainda, em cima de cada uma destas colunas, colocar o valor exato, específico, que representa a frequência relativa, ou talvez até a ocorrência em cada uma dessas classes. Tornaria o gráfico mais informativo. Né? Vamos seguir então. Temos ainda agora as chamadas barras horizontais, né? Para o qual nós temos o seguinte exemplo. Os dados sobre a etiologia de fraturas e corpos estranhos encontrados na face de 46 pacientes, por meio de radiografias panorâmicas feitas em um centro de radiologia, estão na tabela 3.2. Desenhe um gráfico de barras, mas com as barras em posição horizontal. Vamos dar uma olhada nessa tabela, então. Aqui nós temos a tabela, temos a coluna indicadora com a variável etiologia, sendo as categorias dadas por acidente de trabalho, agressão, arma de fogo, queda, acidente em esportes, assalto, cirurgia ortognática. Então são as causas das fraturas. E na coluna da direita nós temos ali a frequência ou número de ocorrências. A partir disso, a construção do gráfico de barras horizontais se dá de uma maneira muito simples, onde aqui, diferentemente do caso das colunas ou barras horizontais, o que fazemos é, neste caso, colocar as categorias na abscissa, como vemos aqui, e a frequência no gráfico que tem ali o eixo horizontal com o valor das ocorrências. Né? E neste exemplo, fazendo aquilo que eu sugeri antes, que é colocar à frente ou em cima de cada barra o valor específico, nos permitindo uma visualização mais precisa do valor atribuído a cada classe. Agora temos os gráficos de setores, né? O popularmente chamado de pizza, também utilizado com muita frequência. Nesse caso agora é indicado para variáveis qualitativas nominais, por ser adequado para visualizar a proporção ou as proporções de ocorrências em cada categoria. Né? Categorias de interesse podem inclusive ser destacadas combinando o gráfico de setores com o de barras, ou seja, eu pego um determinado setor e para ele eu faço algum tipo de detalhamento utilizando o gráfico de barras. Vamos ver como é que seria isso para esse exemplo que nós temos aqui. Por meio de radiografias panorâmicas feitas em um centro de radiologia, foram constatadas fraturas e corpos estranhos de 46 pacientes, 49, sendo dos quais 29 homens e 17 mulheres. Faço um gráfico de setores para mostrar a distribuição por sexo desses pacientes. Né? Então temos aqui uma primeira tabela, simplesmente uma tabela ali de entrada simples, né? Onde nós temos sexo masculino e feminino e a proporção, assim como a frequência de ocorrência em cada um dos casos. Vemos que o caso masculino representa ali por quase o dobro do número de ocorrências, né? 63% contra 37%. Portanto, aqui é um exemplo bastante comum e simples do uso desse tipo de gráfico. Aí temos um terceiro tipo de gráfico, também muito utilizado, mas muitas vezes de forma equivocada, que é o chamado diagrama de linhas. Este diagrama ele é indicado para a apresentação de variáveis quantitativas, diferentemente dos anteriores, sobre os quais estamos falando de variáveis qualitativas. Né? Ele é muito útil para apresentar a distribuição de frequência ou frequência relativa de cada variável. Os valores numéricos em ordem natural são expressos no eixo X, ou seja, horizontal ou abscissa, e as frequências nas coordenadas, eixo Y ou vertical. Vamos ver aqui mais um exemplo. Diagrama de linhas. As faltas ao trabalho de 30 empregados de uma clínica em determinado semestre
estão na tabela 2.8 do capítulo 2. A partir dela, foi feita uma tabela de distribuição de frequências. Faça o diagrama de linhas. Então vamos dar uma olhada aqui o resultado, né? Aqui nós vemos o diagrama de linhas, onde nós temos então um número de faltas, né? Um número de faltas indicando ali para cada faixa de frequência o número de faltas acumuladas no período considerado, ali no caso um mês de trabalho. Perceba que ele é similar ao gráfico de colunas, né? Mas aqui o que nós temos na realidade é um gráfico de dupla entrada, onde nós temos de um lado o número de faltas e do outro a proporção relativa, né, a que se refere esta quantidade de faltas. Portanto, esse gráfico não se confunde com o gráfico de colunas, no qual nós temos em uma das dimensões variáveis categóricas qualitativas e não variáveis numéricas quantitativas, como nesse exemplo. Gráfico de pontos. O gráfico de pontos ele é muito utilizado e muito indicado para variáveis quantitativas do tipo contínuo. Ele apresenta o valor numérico de cada categoria segundo a variável que está sendo analisada, né? Gráfico de pontos bivariáveis são frequentemente utilizados para apresentar a dispersão dos dados. Este é um gráfico muito comum, frequentemente utilizado em análises de correlação. Vejamos aqui um exemplo. Tempo de sobrevivência após transplante renal. O número de dias que 7 pacientes submetidos a um transplante renal sobreviveu após a cirurgia em determinado hospital foi 17, 5, 48, 120, 651, 64 e 150. Apresente esses dados em um gráfico de pontos. Aqui nós temos, olha só, simplesmente a distribuição do número de pontos de acordo com o número de dias em que sobreviveram os pacientes de transplante renal, né? Então aqui nós temos que para elaborar esse gráfico de pontos, primeiro devemos começar desenhando uma linha ou eixo horizontal chamado abscissa, que vai de 0 até 700, porque o maior número neste conjunto de dados é 651. Desenhada a linha, ponha os pontos que vão representar os dados sobre ela, sempre obedecendo a escala como mostrado nessa figura, figura 3,9. Então perceba que é um gráfico bastante simples. Uma evolução dele é o chamado histograma, ou polígono de frequências, que é então indicado para a apresentação de variáveis quantitativas contínuas em casos de grande quantidade de dados, onde, portanto, nós agrupamos esses dados em intervalos. Dessa maneira, ele vai apresentar a distribuição de frequência ou frequência relativa de cada valor de ocorrência médio dentro daquele intervalo. São aplicados frequentemente para analisar o ajuste do dado a determinadas distribuições teóricas, como é o caso da distribuição gaussiana, T-student, entre outras. Aqui nós temos um outro exemplo, onde solicita-se que seja elaborado um histograma para apresentar os dados mostrados na tabela de distribuição de frequência. Então nós temos aqui uma tabela de distribuição de frequências, né? Valor de frequência dentro de determinados intervalos de valores, e aqui do lado o histograma. Então vemos que o primeiro intervalo, que vai de 1 a 2, 1,5 a 2, tínhamos 3 frequências, né? Então aqui é a altura 3. De 2 a 2,5, em torno de 15. De 2,5 a 3, em torno de 30. De 3 a 3,5, em torno de 35, e assim sucessivamente, né? Então a altura de cada uma dessas colunas corresponde à frequência de ocorrência em cada um destes
intervalos de classe.